Olá, você ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, estamos aqui para mais uma edição do Fala Aí especial Eleições 2020, hoje recebendo a candidata a prefeita de Guarulhos pelo PSOL, Simone Carleto. Obrigado, Simone, pela presença. Eu que agradeço, Paulo, muito grata pela oportunidade, agradecer a todos os espectadores e espectadoras do Guarulhos Web a oportunidade de falar com vocês. Obrigada. Nós aqui agradecemos. A Simone Carleto tem como vice na chapa pura do PSOL a professora Eliana Nunes. A campanha se chama Governar com o Povo para Inverter Prioridades. Simone tem 47 anos, é divorciada, natural de São Paulo, capital, tem o curso superior completo e a ocupação diretora de estabelecimento de ensino, está correto? Sim. Então vamos lá. Simone, a primeira pergunta tem a ver com a área da educação, tem muito a ver com a sua ocupação. O que o seu plano de governo prevê na área da educação em Guarulhos? Você tem 2 minutos para a resposta. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, o que é importante a gente dizer, como você comentou, o nosso programa é governar com o povo para inverter prioridades. Nesse sentido, nós temos 3 eixos básicos e estruturantes do nosso programa. Então, o primeiro, que diz respeito ao direito à cidade, o segundo, radicalizar a democracia, e o terceiro, periferias no centro, inverter prioridades. E a educação está exatamente no primeiro eixo de direito à cidade, que tem as questões básicas e mais evidentes que a população comenta conosco, nos bairros e tudo mais. Então, nós temos nesse primeiro eixo, em conjunto com a educação, a saúde, a gente tem o saneamento. Então, nós estamos construindo nosso programa com um diálogo intenso com vários setores da sociedade, com a população. Nós fizemos uma consulta por formulário do Google, recebemos contribuições. Também nós fazemos lives e rodas de conversa com esse intuito também de construir o programa em diálogo. E uma dessas categorias, não poderia deixar de ser, eu como educadora, foi e está sendo, a gente continua dialogando, a categoria de educadores e educadoras. E no nosso programa, construído em conjunto com essas pessoas, tem várias questões, desde o que diz respeito aos serviços públicos, ou seja, a questão do plano horizontal de carreira, porque nós precisamos também cuidar dessa progressão, melhorar as condições de trabalho e garantir o acesso a todas as crianças entre 4 e 5 anos que nós ainda não atingimos, e a educação infantil com relação à creche, que é a primeira fase, nós temos toda uma proposta para a primeira infância e garantir o atendimento na rede própria. Perfeito. Lembrando que esse vídeo com a entrevista da Simone Carleto vai ficar disponível no site Guarulhos Web e também nas nossas redes sociais, e vai ficar disponível também para as campanhas usarem durante o trabalho até o dia 15 de novembro. Simone, o que o seu plano de governo prevê na área da inovação e tecnologia em Guarulhos? Olha, nessa linha do que eu comentei com você, Paulo, que nós estamos conversando com as pessoas, nós tivemos um encontro virtual com servidores e servidoras, e uma das pessoas que nos apoia é o Alex, queria até enviar um abraço para ele. Nós estamos cuidando especificamente de inovação e tecnologia, tanto do ponto de vista da gestão pública, para garantir a transparência, o acesso à informação, o diálogo com parte da população por meios tecnológicos, né? Então nós temos pesquisado sobre isso, há experiências muito bem sucedidas em Porto Alegre, por exemplo. Então nós estamos com esse foco bastante interessante no nosso programa, e vai constar inclusive, porque nós cumprimos o prazo legal para a entrega do programa de governo. Entretanto, nós continuamos construindo, porque nós entendemos que a principal agenda que nós podemos ter é justamente discutir os problemas da cidade. E também do ponto de vista de inovação e tecnologia, a gente imagina sempre a importância de essas ferramentas tecnológicas e inovadoras terem um intuito social. Então, a gente sempre está pensando na inovação, também articulada as nossas propostas do partido do PSOL para o mundo, que é o ecossocialismo. Então, a gente pensa também que é necessário ter uma visão holística, sustentável, e garantir nessas propostas de inovação a inserção de jovens, de mulheres, negros e negras, sobretudo em postos de trabalho. Então a gente pensa, por exemplo, uma incubadora de cooperativas.
e essa incubadora gerida por jovens. Então, esses são um dos exemplos de inovação e que são urgentes na cidade, além de proporcionar isso na estrutura da prefeitura. Perfeito. A gente recebeu também, Simone, perguntas enviadas pela nossa audiência, né, pela internet. Eu tenho uma pergunta aqui do Pedro Nunes. Ele quer falar sobre pesquisas, né? Tuas pesquisas já foram divulgadas na cidade, registradas e divulgadas, e ele pergunta para você se a pesquisa, o tal do voto útil, chamado voto útil, se isso influencia ou atrapalha a sua campanha, a colocação que você aparece na pesquisa. Ótima pergunta. É Pedro? Pedro Nunes. Pedro, ótima pergunta, te agradeço. De fato, Pedro, a gente já vem sofrendo o impacto desse voto útil, mas o que a gente tem a dizer, até porque acabou de sair recentemente o resultado na pesquisa e a gente está subindo na opinião pública. Então, eu tenho dito para as pessoas, o primeiro turno é aquele momento da pessoa escolher aquilo que tem realmente a ver com as suas convicções, com o seu projeto de sociedade, aquilo que você realmente acredita e procura implementar na sua vida. Então, é o momento de você ter um voto altamente reflexivo, de acordo com aquilo que você acredita e não mobilizado apenas pelos números, até porque uma pessoa me disse esses dias, né, Paulo, eleição a gente só sabe mesmo no dia o que acontece. Nesse momento, muitas pessoas ainda não estão preocupadas com eleições. Então, por isso, Pedro, nosso diferencial é de continuar discutindo o programa com a população, porque, como eu estava dizendo, além do formulário, além das lives, rodas de conversa, a gente tem ido nos bairros e dialogado com as pessoas e sempre procurando já efetivar nesse momento um pouco do que será a nossa gestão nesse sentido de radicalizar a democracia, ou seja, construir em conjunto. A gente tem uma proposta que só nós temos, que é a interseccionalidade, que é um termo um pouco complexo, mas que diz respeito a um programa que dê conta do atendimento de políticas públicas para a população jovem, para a primeira infância, para negros e negras, pessoas com deficiência, idosos, a população LGBT. Então, tudo isso é um diferencial nosso. Tá certo, Simone. Simone, a próxima pergunta tem a ver com o assunto transporte público. O que o seu plano de governo prevê nesse quesito? Olha, esse é um dos pontos, Paulo, mais complexos para nós apontarmos soluções para a cidade. Desde pensar o transporte público como um dos entraves até para a questão do emprego. Eu tenho até comentado outro dia numa entrevista, algumas vezes pessoas acabam não conseguindo determinadas vagas porque o transporte se torna muito dispendioso e demorado. Então, nós temos problemas ainda com relação a isso. Um dos incentivos que nós temos que ter, além de nós estarmos nessa cidade privilegiada do ponto de vista econômico, com um aeroporto, com as principais vias aí, de acesso cortando a nossa cidade, a gente também precisa melhorar os acessos dessas vias para a cidade e da cidade para outros locais. O transporte público em Guarulhos é um grande problema, ele é bastante precário, caríssimo. As pessoas nos bairros comentam comigo que é mais barato ir para uma outra cidade do que circular dentro de Guarulhos. A gente tem diálogo também com o movimento que defende a questão da tarifa zero e nós também incluímos isso no nosso programa. E é uma verdadeira tarefa, uma missão que precisa ser feita com relação às concessões de transportes. Precisa ser revisto e nós do pessoal vamos fazer isso de forma contundente, porque precisa garantir a mínima dignidade nesse transporte para a população. E fora isso, a gente está discutindo muito mobilidade urbana. Então, priorizar sim o transporte público. A gente precisa também pensar a questão de outras formas, por exemplo, a pessoa poder se mover com bicicleta, que é complexo na nossa cidade, é impossível, para dizer a verdade.
Tá certo, Simone. Simone, você atuou na Secretaria de Cultura aqui na cidade de Guarulhos. Como é que você vê a questão do funcionalismo público? Como seria a sua atuação no governo municipal? Bom, eu tenho dito para as pessoas, aliás, Paulo, as pessoas perguntam para mim, você é de um partido pequeno, você vai ter equipe para assumir? E o que eu digo para os servidores, para as servidoras é que a minha equipe são os servidores e as servidoras. Eu sou servidora de carreira na prefeitura, eu vou completar 20 anos e trabalhei implementando políticas públicas, principalmente para jovens e mulheres. Trabalhei também na área de idosos, enfim, em projetos intersecretariais, o que me permite dizer que algumas políticas, como eu estava dizendo na pergunta anterior, algumas políticas elas precisam ser propostas de governo. Elas não podem ficar na dependência de inter-relação entre as secretarias. Vou citar um exemplo, a população LGBT. Para ter um atendimento de saúde a contento, com todas as especificidades que esse público requer, nós precisamos que isso seja uma decisão de governo. Então, por isso que no nosso segundo eixo, radicalizar a democracia, estão previstas todas essas populações que eu comentei, para que a gente construa com essas pessoas. A gente escuta muito governar para, então a gente diz governar com o povo para inverter prioridades. E aí, nós também temos essa preocupação mesmo de garantir isso. Então, os servidores e servidoras, o que nós precisamos fazer? Primeiro, plano de carreira. Segundo, garantir que essas pessoas ocupem os cargos de primeiro escalão, porque são pessoas que nós temos quadros incríveis dentro da prefeitura que precisam ser aproveitados da melhor maneira. O diálogo constante, garantir as conquistas que nós já temos, né, e dialogar com o servidor, a servidora, de forma a ter também relações de trabalho mais saudáveis. Tá certo, Simone. Outra área muito próxima da sua atuação, a área da cultura. O que prevê o seu plano de governo na área da cultura especificamente? Bom, nós tivemos uma reunião muito bacana na semana passada. Como nós fazemos? Nós fazemos reuniões virtuais por conta da pandemia, né, para que todos e todas tenham segurança. Nós apresentamos as propostas que já estão construídas no programa e levantamos com as pessoas outras, né? Então conversamos com artistas da cidade, tivemos uma reunião bastante qualificada do ponto de vista do nível de discussão que nós estabelecemos e basicamente nós pensamos que a cultura precisa ser vista cada vez mais como algo que está presente em todos os lugares. A gente precisa pensar, inclusive, a cultura política que precisa ser transformada. Então, nós estamos sim vindo como uma alternativa nesse sentido. Por quê? Nós entendemos que as periferias têm a sua cultura. Elas precisam, as pessoas que produzem cultura nas periferias precisam ter fomento para as atividades que desenvolvem, precisam ter possibilidade de intercambiar com outros territórios a sua produção. Eu digo que é necessário erradicar do nosso vocabulário aqueles dizeres, vamos levar cultura. Isso não existe, isso é uma posição colonizadora que nós devemos combater. Então, nós temos conversado, por exemplo, sobre os eixos básicos da produção cultural, que a gente fala de formação, produção, circulação, troca e uso, ou seja, é um sistema pensado para que a gente tenha tanto o acesso à produção artística, ou seja, desde a educação infantil, tem um programa de formação artística. Eu tive a oportunidade de trabalhar na EMIA, em São Paulo, no CELS. O tempo que eu trabalhei na cultura, a gente trouxe uma proposta bastante articulada para cá e basicamente a gente precisa rever a utilização do CELS com uma proposta realmente remontando as suas origens com Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e mais recentemente o CELS em São Paulo. Simone, aqui em Guarulhos a gente tem um problema muito sério, que é a questão dos moradores de rua. Tem muitas pessoas morando em situações de rua. Eu queria saber o que o seu programa prevê na área da assistência social. Olha, esse é um assunto que nos comove muito e nos indigna, né? A gente costuma dizer que a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. Eu cheguei a fazer um vídeo antes de acontecer a polêmica
na internet sobre a utilização do prédio da antiga Câmara Municipal. Eu digo que ali foi palco não só de grandes movimentações populares, mas também de cenas que marcaram negativamente a história da política guarulhense, uma política que nós sempre dizemos, ouvimos as pessoas dizerem, é uma política provinciana, e nós tivemos escândalo de corrupção também ocorrendo ali. Em que pese tudo isso, no final de 2016, houve uma reforma, uma construção para parte daquele prédio ser ocupado com um cineclube e uma escola de cinema. Então, para minha revolta e de tantas outras pessoas, a categoria artística também se mobilizou com abaixo-assinado e tudo mais, esse espaço até então não teve nenhum destino. E aí, recentemente, por conta da população em situação de rua ocupar aquele espaço, houve uma prática higienista para que as pessoas saíssem dali. Ou seja, não resolve. Assim como a saúde, o serviço social na nossa cidade foi terceirizado, precarizado, o abrigo foi colocado para longe do centro. Então isso prejudicou muito, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, mas têm um trabalho, Então elas acabam ficando pelo centro mesmo. Então no nosso programa é uma das prioridades decisivas a gente ter um atendimento, um acolhimento que realmente possa garantir para essas pessoas uma reinserção com uma equipe multidisciplinar. Tá certo, Simone. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência. Samara, ela pergunta para você, desde quando você é filiada ao PSOL e por que você escolheu o seu partido? Segundo ela gosta muito de você, mas ela não gosta do partido. Por que você escolheu o PSOL? Samara, querida, eu não sei se é a Samara que trabalhou comigo na escola, mas de qualquer forma, beijo para as duas. Samara, tua pergunta é maravilhosa. Eu estou no PSOL há 3 anos. O PSOL é um partido limpo, um partido que tem uma trajetória totalmente ilibada. Então, para mim, as bandeiras que o PSOL defende estão em consonância com aquilo que eu acredito. O socialismo e a liberdade. A gente tem falado muito do socialismo de forma pedagógica, Até meu irmão, o Fábio, que muita gente conhece, ele brinca, Tenho até um vídeo que eu vou publicar nos próximos dias, ele dizendo, se você gostaria que não houvesse pessoas passando fome, que houvesse a mínima dignidade para todos e todas, que as pessoas tivessem uma moradia, um trabalho, você também é socialista. Então, a gente pensa que é necessário rever a forma de organização da nossa sociedade, sabe, Samara? E não há uma outra forma na política institucional de se organizar que não seja em um partido. Então, eu peço a confiança, o seu voto efetivamente de confiança, apesar de você não ter simpatia com o partido, porque o que nós acreditamos, o que eu acredito, é na possibilidade da gente construir juntas. Então nós temos falado também, Samara, da questão da mulher na política, a presença da mulher na política. Então, só para te citar um exemplo, é claro que eu defendo que as mulheres ocupem a política, mas eu tenho concorrentes que são pessoas que têm poder econômico inimaginável para nós. Então eu digo, essas pessoas não vão defender o direito de todas e todas em Guarulhos terem uma casa para morar. Então nós precisamos sim estar do lado de mulheres, mas mulheres que também estejam junto com o povo. Perfeito, Simone. Vamos voltar ao seu programa de governo. Eu queria entender o que vocês pensam, o que vocês planejam para a área da segurança pública aqui na cidade e o papel da GCM. Ótima pergunta. A GCM nosso olhar para com a GCM é um dos nossos mais importantes diferenciais com relação a outras candidaturas que estão aí postas. Nós entendemos que é necessário um processo de humanização da GCM para que as abordagens sejam repensadas. Nós pensamos que nós temos que ter centros de cidadania nos bairros que possam ser espaços de prevenção à violência, de acolhimento à violência e também que possa ser um espaço que propicie essa participação popular que eu citei. Nós temos um problema na nossa gestão, na gestão atual, que é
o fato de nós não termos os conselhos atuantes. Os conselhos foram totalmente aparelhados, digamos assim. Eu faço parte de um deles, que é o Conselho do Fundeb, e é um dos poucos que conseguiu se manter efetivamente na sua função de fiscalizar a utilização das verbas recebidas aí desse importantíssimo recurso do Fundeb que ficou em evidência aí nos últimos dias. Então a segurança pública para a gente é um sistema complexo, dentro dessa interseccionalidade, essa transversalidade que eu comentei, ela abarca inúmeras populações, por exemplo, as mulheres. Então nós precisamos pensar em iluminação pública. Tem que haver uma adequação, porque onde não tem iluminação pública, tem matagal, as mulheres ficam mais vulneráveis. Nós não temos calçada, por exemplo, então é um problema o acesso que a gente tem, o direito à cidade que a gente fala. Então a segurança pública para nós é um assunto de primeira importância e que precisa garantir de fato a GCM humanizada e protegendo a população. Perfeito. Voltando a uma questão mais político-partidária, você é candidata pelo PSOL, que é de um viés contrário ao governo estadual, ao partido do governo estadual e do governo federal. Mas nós sabemos que durante um governo você precisa ter relações com o governo em nível estadual e nível federal. Como ficaria no caso de você ser eleita? Ótimo, muito boa pergunta. Eu estava ouvindo hoje uma leitura de um livro do neto do Gandhi, ele contando que o grande legado do Gandhi foi ter estudado sobre várias religiões e entendido que o grande problema começa quando a gente acredita que só uma delas é o caminho correto. Então, pensando nessa questão da diversidade, eu trago isso também para a política. Nós precisamos entender que nós temos que nos posicionar sim. Nós somos anti-Bolsonaro, nós somos anti-Dória e anti-Guti. Por quê? Porque essas políticas colocadas por essas figuras atreladas a partidos e ideários, elas estão muito alinhadas com o bolsonarismo, que é maior que o Bolsonaro, ou seja, é todo um conjunto de práticas que eu tenho estudado e dizem respeito a uma espécie de cultura ditatorial. As pessoas falam, a ditadura acabou, mas ficou impregnada em comportamentos que são os comportamentos preconceituosos, daí a homofobia, o racismo, o machismo, e tudo isso que está estruturado na nossa sociedade. Nós somos contra, nós vamos nos posicionar. Agora, do ponto de vista institucional, nós temos que ter diálogo. São diálogos que são fundamentais, que não podem prejudicar a cidade. Então nós temos sim que, por exemplo, viabilizar um túnel que precisa ser feito para dar acesso ali na região de Cumbica, como eu falei agora há pouco. E isso envolve o governo estadual, o governo federal, já tinha verba prevista do governo federal para isso, e nós temos que garantir que essas relações sejam estabelecidas de modo bastante legalizado, que é o que se espera de um gestor público. Você citou um acesso lá em Cumbica, isso me leva a mais uma pergunta de leitor nosso, do Gabriel Vissoli. Ele queria saber de você o que você pensa sobre a questão da implantação do Rodoanel, do trecho norte do Rodoanel e os acessos dele à cidade. Como é o nome dele? Gabriel Vissoli. Gabriel, eu como gestora, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais que estão próximos de onde a cidade é recortada pelo Rodoanel. Vou dar só um exemplo no Santos Dumont. Ali nós vemos o fenômeno chamado periferização de forma muito concreta. Então, o que é esse fenômeno? É o fato de nós vivemos numa sociedade que vai transformando tudo que existe, que deveria ter uma função social, em dinheiro. Então, hoje, os imóveis, os terrenos, as casas, enfim, as áreas, elas são utilizadas como uma forma de enriquecimento de poucos, enquanto a maioria acaba ficando sem ter onde morar. Então, o que acontece? Nesses locais onde as políticas públicas ficam cada vez mais distantes da população,
coincidentemente, elas estão sendo essas áreas fronteiriças onde o Rodoanel está cortando. As obras estão paradas e, pasme, que nós temos um problema seríssimo em Guarulhos. Alguns recursos não são utilizados porque não tem projeto. A questão do Rodoanel é uma delas, porque existe uma verba de contrapartida, digamos assim. Então, por exemplo, na região do Cabo Sul, teria que ter sido feito alguma coisa do ponto de vista de compensação, até ambiental. E nós não utilizamos esse recurso porque Guarulhos, a gestão do prefeito Guti, não apresentou projeto para isso. Então é algo bastante sério que nós precisamos ver agora. É uma discussão ampla, até a gente fez um espetáculo que se chamava A Terceira Pista, né, que falava desses impactos. A terceira pista do Rodoanel não viria um sem o outro para esse complexo. Acho que é algo que está dado, mas que precisa agora ser olhado com bastante atenção no próximo período. Perfeito. Ainda nesse assunto, o que prevê o plano de governo da Simone Carleto na área da mobilidade urbana em Guarulhos? Bom, um pouco eu comentei aqui, né, durante as outras perguntas. Então, a questão da revisão do contrato do transporte público, que faz parte dessa questão. A gente pensar prioritariamente, as pessoas com deficiência sofrem muito. Queria mandar um abraço para a Regina Célia, que é uma grande ativista do movimento negro, da saúde, da educação e da pessoa com deficiência, e dizer que a gente tem debatido muito sobre isso. Essa semana mesmo a gente teve uma atividade sobre isso e é algo fundamental pensar, então, priorizar os transportes coletivos sobre os individuais, pensar os não motorizados sobre os motorizados. Então a gente precisa realmente pensar calçadas, pensar acessibilidade, pensar os corredores de ônibus que não foram continuados. Então a gente tem aí coisas que ficaram pelo caminho. Depois de 4 anos a gente está ainda na mesma, né? Ou seja, são coisas que nós já temos críticas a como estava assim, mas piorou bastante. Então pensar mesmo a cidade com as possibilidades de acesso mesmo para a população, que nós não vemos. Então acaba ficando dentro desse fenômeno que eu falei da periferização, a população mais pobre cada vez mais distante do acesso aos serviços públicos, não tendo direito e acesso a lazer, ao esporte, à cultura, ou seja, uma cultura de cidade que a gente precisa pensar. Então a gente precisa falar de planejamento urbano para que a mobilidade possa começar a ser algo minimamente aceitável na nossa cidade. Candidata, o seu plano de governo prevê o que para a área de saneamento básico e fornecimento de água? Olha, essa pergunta, ontem mesmo várias pessoas colocaram em um dos grupos de WhatsApp que nós precisamos fazer vídeo, tomar providências, porque ontem, por exemplo, foi um dia que acabou água em vários lugares. Nós tivemos aí mais uma coisa terceirizada, além da saúde que eu já comentei, além da assistência social, é a questão do fornecimento de água, com a promessa de que não teríamos mais nenhum tipo de problema. Não é realidade. Então, há até uma piada de que está sendo fechado para não receber água durante a madrugada, porque as pessoas não percebam, mas de fato não resolveu o problema. A gente precisa rever isso também. De fato, é um problema gravíssimo, porque já foi feito de uma forma que é praticamente irreversível, mas de qualquer modo a gente tem muito que avançar no saneamento. Ele está no nosso primeiro eixo, no direito à cidade. A gente tem pouquíssimo esgoto tratado na nossa cidade. Enfim, nós temos um problema crônico do ponto de vista dos nossos recursos naturais e também da forma de exploração dessas terceirizações aqui na cidade. Nós vamos precisar rever tudo isso. Tenho dialogado bastante, inclusive tem um problema com os servidores e servidoras que eram do SAAI e ficaram emprestados na Sabesp. Então eu recebo também muito questionamento sobre isso, muita reclamação mesmo, porque de fato há uma série de problemas aí que não foram resolvidos e a população precisa olhar para isso nesse momento. Então ontem mesmo vários bairros aí com problemas
de fornecimento de água, e fora que ficou muito mais caro. Tá certo. A nossa última questão, aliás não, penúltima, o que prevê o seu programa de governo na questão da políticas públicas de atração de novas empresas para a cidade e manutenção das que aqui estão? Ótimo. Bom, eu costumo dizer que, como eu falei no bloco anterior, que nós temos já muitos atrativos na nossa cidade, considerando o aeroporto, considerando o tamanho da nossa população, né? Considerando as vias, a Via Dutra, a Rodovia dos Trabalhadores, entrecortando aqui a cidade. O que a gente precisa garantir desse ponto de vista é que as melhorias, que obviamente nós vamos priorizar a população, por isso que a gente fala em inverter prioridades, né? Com as periferias no centro, então pensar as periferias, né, e priorizá-las do ponto de vista de serviço público. Só para citar um exemplo, Paulo, quando nós temos a universidade pública lá no Pimentas, nós temos um impacto positivo naquela região. Então nós precisamos ter mais equipamentos desse tipo, porque quando nós temos equipamentos públicos nos bairros, nós temos a população satisfeita, né, e podendo ter acesso à saúde, por exemplo, que é um problema crucial, terrível na nossa cidade hoje, a pandemia só escancarou mais os impactos da terceirização disso, nós vamos ter a população também com muito mais acesso a poder utilizar serviços que são oferecidos pelas empresas. E fora que nós temos também que dialogar com esse setor para ter certeza e também construir com essa parte as políticas públicas que podem garantir, atrair mais empresas e também manter as que estão aqui. Sempre lembrando que nós precisamos efetivamente ter um programa para os jovens e para jovens do ponto de vista de não só proporcionar cursos, que nós temos essa previsão no nosso programa, mas também emprego. Então aí essas parcerias vão ser fundamentais. Tá certo. Agora sim, a nossa última questão antes das considerações finais. A gente está passando por um ano atípico para todos, não só em Guarulhos, mas como em todo o planeta, que é a questão da pandemia. Eu queria saber o que o programa de governo do PSOL, da Simone Carleto, prevê na área da saúde aqui na cidade. Ai, ótimo, pensei que não ia chegar, por isso que eu fui falando da saúde de forma fragmentada. Saúde é o problema principal que a gente tem hoje. Então, nos bairros, as pessoas dizem pra gente o seguinte, que a gente precisa, para ser feliz, basicamente são duas coisas, é ter onde morar e ter um trabalho. Quando a gente fala em ter onde morar, eu fui visitar algumas comunidades nesse final de semana, mais próximo, que estão vivendo na beira do córrego. Então é algo extremamente sério e que diz respeito à saúde. Quando a gente pensa saúde, obviamente que já vem à tona o sistema público de saúde. Para esse nós precisamos ter muito claro, nós defendemos o Sistema Único de Saúde, o SUS, sistema público, saúde pública, gratuita e de qualidade para a população. Ou seja, nós tivemos um processo de terceirização, nós temos que retomar essa gestão para a Prefeitura de Guarulhos, nós temos que garantir nos equipamentos existentes médico, exames, medicamentos. Uma mulher hoje leva mais de um ano para fazer um exame de Papa Nicolau. É um absurdo. Nós só estamos atendendo na prefeitura hoje gestantes. Então, o ginecologista nem pensar, não tem os especialistas nos equipamentos. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma das propostas é abrir concurso para enfermeiras obstétricas e obstetrizes, que é um tipo de profissional que é mais humanizada já do que os médicos, que vamos concordar que médico é uma profissão de elite, então nós precisamos ter inclusive uma universidade que tenha curso de medicina aqui em Guarulhos, para que médicos formados aqui tenham vínculo com o bairro, que se disponham a trabalhar com a população. E as enfermeiras obstétricas e as obstetrizes já têm essa formação. Elas podem fazer a consulta, elas podem fazer a coleta desse exame. Então, nós temos isso bastante nítido para nós. E fora isso, nós temos que inaugurar o Hospital da Mulher e temos que ter maternidade do lado de lá da cidade. Perfeito, Simone. Mais uma vez, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, falando com a audiência do Guarulhos Web. E você tem 2 minutos para suas considerações finais. Muito obrigada, quero agradecer muito, aproveitar essas considerações finais para dizer que esse espaço é fundamental para nós, do PSOL, porque é uma oportunidade de diálogo. Então, quero agradecer muito
ao jornalista Paulo Manso, respeito muito e estou muito contente que a gente possa estar aqui e tenha podido falar das propostas do programa de governo do PSOL, que para além do processo eleitoral, é um processo com e para a cidade de Guarulhos. Dizer para quem está nos assistindo, nós estamos vindo sim como uma alternativa. Algumas pessoas falam para mim em terceira via, que seja, é importante que nós tenhamos alternativas. Eu sempre digo que é importante nós pensarmos criativamente. Eu, como tenho toda uma formação na área artística, digo que a minha contribuição pessoal para esse processo é essa possibilidade de imaginar. Na nossa área artística, a gente primeiro imagina algo, né? Seja uma peça de teatro, e aquilo vai tomando forma, vai se concretizando. Quando a gente consegue imaginar, a gente afirma, sim, é possível. Então a gente tem dito isso em toda a cidade, em todas as nossas atividades. Sim, uma outra Guarulhos é possível. Que outra Guarulhos? Uma Guarulhos mais humana, mais solidária, com as periferias no centro das nossas preocupações, com o acolhimento, esse olhar para aqueles e aquelas que estão em situação de rua, como a gente citou aqui. Então nós queremos sim governar com o povo para inverter prioridades, e para isso nós precisamos sempre manter o diálogo e a nossa capacidade de sonhar. Então eu digo, vamos juntas construir a cidade dos nossos sonhos. Quando a gente fala em sonho, quando a gente fala nessa possibilidade, a gente está falando de transformação. E isso tem conseguido encantar as pessoas, isso nos alegra demais. Então, muito obrigada e vamos juntas. Mais uma vez, obrigado, Simone. Obrigado a todos que nos assistiram. Podem compartilhar, curtir. Essa é a contribuição do Guarulhos Web para você, eleitor da cidade, tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Esse é o Fala Aí Especial Eleições 2020. Até a próxima.